Apoio Cultural Banco do Nordeste 2012. Há 60 anos o desenvolvimento é o nosso forte. Quem é Otacília Versosa? Otacília Versosa é essa pessoa que está aqui na sua frente e chamo Tatá porque é o nome que eu mais simpatizo. Dona Tatá, como é que era o Mucuripe que a senhora conheceu no início do século passado? Mucuripe, praia, só praia e coqueiro. Coqueiro é a coisa mais linda e casa de pescadores. 10 ruas de casa tinha aqui na frente. Era mais ou menos isso, não sei bem total, mas de 9 a 10 era a rua de casa que tinha. E o mar era lá dentro. A senhora teve uma infância feliz vivendo aqui no Mucuripe? Graças a Deus e a Jesus. Adorei minha infância. Como é que era o seu dia? Como é que era o seu dia a dia? Dia a dia era indo para aulas, 5 horas da manhã, saindo daqui do Mucuripe até a escola normal, a pé, e voltando às 11 horas, quando terminava a aula, para o Mucuripe, retornando para o Mucuripe e ajudando meus pais, né? O seu pai, sendo pescador, a senhora tinha muito contato com o mar, as jangadas, as pescarias? Tudo isso. Até pescava e pegava peixe. Pegava peixe com a mão naquela época? Pegava aqui, peguei. Serra, xarel, que era de comidinha, sabe? Comidinha era aquele monte de peixe querendo encalhar e quando eu via aquilo eu entrava mesmo e pegava, peguei. Cheguei a pegar serra e peixe. Agora não, ninguém vê mais nada disso, mas antigamente via. A senhora mencionou 2 espécies de peixe que hoje praticamente não existem mais aqui no Mucuripe, né? Difícil. O xarel. Serra ainda tem, mas xarel serra. É difícil. É difícil o xarel, mas serra ainda tem. Pouquinho, mas tem. Por que a senhora acha que essas espécies acabaram? Pela a quantidade de barcos, de navegações que tem dentro do mar, e o peixe vai se afastando para mais longe, para mais distante, né? Não fica mais aqui como era essa riqueza que a gente olhava, via os peixes bulindo, via os peixes pulando. Aí eu tinha loucura por isso. E naquela época, essa região aqui, Dona Tatá, como é que era naquela época, no início do século passado? Nos anos 20, 30? Nos anos 20, 30, em 30 mais ou menos, só tinha praia, a igrejinha de São Pedro, que o terreno foi doado pelo meu bisavô e meu avô. E nós, a família Versosa, construiu a igreja e tinha um barracão do Tomás Versosa, que vendia água de coco nessa época, e só praia e mar. Mas essa orla aqui mesmo da praia, em cima da areia, houve uma época que ela foi ocupada por casas também, né? Tinha casas. Quando é que isso aconteceu? Isso foi na época de 65 para cá. Foi construído muito barraco na praia, muita coisa. E aí foram ocupando, fazendo barraquinho, aquela coisa toda. E eu achava que aquilo ali não estava certo para o Mucuripe, porque eu queria um Mucuripe de qualidade, com que a população, não só o da sociedade, como os mais humildes, andasse num passeio para própria ter a sua saúde com mais facilidade, porque se você andar, você tem mais saúde do que você ficar parado. A gente parece que ainda tem esse problema até hoje, né, Dona Tatá? De poder andar com tranquilidade na beira-mar, né? Mas quem é que ocupava essas casas naquela época? Quem é que morava nessas casas naquela época? Antes do Cais do Porto era pescador. Quando o Cais do Porto chegou, eram as prostitutas. E aí eu queria ver, não
que eu seja contra as prostitutas, que são seres humanos e que merecem respeito também, e dignidade e sobrevivência para elas também, mas cada qual no seu lugar. Então elas tinham que ter o lugar delas, as famílias tinham que ter o lugar também deles. Então foi para isso que eu trabalhei com o Cordeiro Neto, Maurício de Castro Silva, para limpar e dar nome ao Grande Mucuripe. E qual é o lugar delas? Elas hoje ocupam o Farol. Vivem tranquilas, porque quando eu assumi aqui o meu trabalho, eu falei com o Cordeiro Neto: general, eu vou assumir esse trabalho se o senhor der condições às prostitutas. Porque elas têm filho, elas precisam viver, precisam educar os filhos. E ele disse: eu te dou condições. O que é que você quer? Eu digo: eu quero ônibus, eu quero colégio, escola, eu quero luz, eu quero água, para elas terem uma vida sadia, com mais tranquilidade para os filhos. E por que elas podem ocupar o Farol e não podiam ocupar o Mucuripe? Porque a vida delas é diferente das famílias. A vida delas são sofridas, vive através de parcerias com os amigos, e não podia porque a família, misturando aquelas mocinhas novas que não entendia, que não compreendia o que era a vida, podia muito bem entrar em uma das... Naquele tempo, nós que tinha 13 anos, 14 anos, os pais tinham um cuidado fabuloso, pelo menos o meu tinha. E os dos outros também. Quer dizer, o que a senhora está dizendo é que, então, essa orla aqui do Mucuripe, ela foi ocupada com casas de prostitutas e também casas de família. Havia muitas casas de família aqui também. Vinha. E eu mudei tudinho direitinho. Botei a família na Praia do Futuro e elas no Farol. Mas, numa certa altura, essas casas de família também saíram daqui. Saíram daqui. Como é que foi que aconteceu isso? Eu fui convidada para fazer esse trabalho pelo Cordeiro Neto, general prefeito, e a Maurício de Castro Silva, através do Padre Nilson, que me apresentou, e eu fiz, eles me ouviram bastante, eu conversar, porque eles já tinham colocado várias assistentes sociais e não conseguiram tirar as casas. E quando eu peguei o serviço, eu consegui tirar 1.332 mulheres da vida livre. Conversando, humildemente, simplesmente, eu vou dar uma condições de vida melhor para você, o seu filho, vai ter escola, vai ter saúde, vai ter tudo. E eu vou dar uma casa melhor, porque você está morando numa casa de papelão, eu vou te dar uma de telha. Aí elas foram se animando e foram saindo. E elas têm hoje isso ainda? Ainda tem hoje? Tem. Dona Tatá, os jangadeiros viviam melhor naquela época, no início do século passado? No século passado, porque tinha fartura demais. Só isso. Mas hoje eles acham que a vida é melhor porque o dia a dia foi melhorando a vida, a educação, tinha condições, nós não tínhamos transporte, ia estudar lá no centro da cidade a pé, andando para a praia, o dia todo andando para lá e para cá, não tinha condições. Para ir um médico adoecia, ia no jumentinho, ia no cavalo, tudo isso. Um trole, assim, pequenininho, empurrado até a Casa de Saúde César Carlos. Na época em que a senhora era muito jovem, ali pela década de 40, as mulheres eram proibidas de pescar. Era proibido. Como é que a senhora conseguiu embarcar numa jangada? Escondida do meu pai, porque eu queria conhecer o outro lado, onde é que pegavam, bem longe, eu queria até onde a jangada ia, eu queria conhecer. E qual foi a sensação que a senhora teve de estar numa jangada em alto mar? Alto mar, muitas milhas afastado aqui da terra, eu tive uma sensação de tristeza, porque o pescador sofre demais. E ao outro lado, fiquei alegre porque eu conheci o outro lado. Como o pescador sofria no mês de agosto, de temporal, de muita chuva, virada de jangada, aquilo era um sofrimento. Então eu conheci e gostei de conhecer, porque a gente tem que conhecer o lado bom e o lado negativo para poder dar valor bom. E qual era a sensação de ver a cidade de Fortaleza em alto mar? É bom demais. É lindo. Você vindo do alto mar,
para ver a cidade de Fortaleza, você tem uma sensação agradabilíssima, da melhor qualidade. Medo? Nunca tive. Não tinha medo, nem tenho. Mesmo vendo aquelas ondas gigantescas Mesmo que a tendo senhora... aquelas ondas bem altas como eu vi, mas eu tinha muito Deus e tenho muito Deus. Aí o medo se acabava. O compositor Dorival Caymmi, que cantou o mar durante toda a vida, escreveu uma composição em que ele diz: é doce morrer no mar. O que a senhora acha dessa música? O compositor Dorival Caymmi, que cantou o mar durante toda a vida, escreveu uma composição em que ele diz: é doce morrer no mar. O que a senhora acha dessa música? Olha, é doce morrer no mar, para os peixes comer é triste. Meu pai, a primeira vez e última vez que entrou dentro do mar, lá onde eu fui, a jangada dele virou. Ele levava 4 pescadores. Morreram 2. Ficou meu pai e o outro. Meu pai amarrou os 2 e amarrou o outro e fez uma bússola, assim, um todo, para vir lá de não sei quantas milhas para a terra, com aqueles 2 mortos e aquele amarrado. E ele, como tinha muita fé em São Francisco, fez uma promessa com São Francisco, para chegar aqui, o primeiro passo era sair da jangada, enterrar os mortos e cuidar de pagar a promessa de São Francisco. Tudo isso aconteceu. E a senhora acompanhou essa chegada? A senhora se lembra disso? Acompanhei, porque nós já era 7 dias e 7 noites e nós não tínhamos mais aquela de ver meu pai com os pescadores, e aí nós mandamos mais esperança e mandamos celebrar a missa de 7º dia. Quando viemos da missa, vinha aquela jangadinha pequenininha se aproximando para frente da minha casa, era meu pai com os mortos e um amarrado. E como foi a chegada dessa jangada aqui na praia? Foi tanta alegria, tanto choro, tanto abraço, tanta coisa boa, de sentimento profundo e agradecimento a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Do meu pai ter voltado, porque nós éramos 18 filhos, e então a gente tinha que agradecer a Deus de ter um pai da qualidade que eu tive. Só podia agradecer a Jesus. A senhora, tendo morado na beira da praia durante toda a vida, também é uma boa nadadora? Fui isso ainda. Ainda nada até hoje, com 82 anos de idade? Nada. E se estiver morrendo uma acolá, ainda tenho coragem de salvar. A senhora alguma vez participou de alguma competição de natação com homens? 120 homens. Com 120 homens? Não foi a que eu nadei que foi campeã? Eu e João Gentil ganhamos. Dos 120, quem ganhou foi nós. O que foi essa competição? Dali do Cais do Porto à Ponte Metálica. Né? Eu nadava muito, eu só vivia dentro do mar, era em lancha. Meu pai acompanhava tudo, deixava, porque ele sabia que eu gostava, né? E foi convite, né? Maria Eulália Odorico nos convidou. Tatá, tu tem coragem? Eu digo, tenho. Aí ela me escreveu no PR9, né? Nadei pelo Náutico. E a senhora venceu essa competição contra 120 homens? 5.000 metros, numa hora, açoitei todos eles, eu e João Gentil. A senhora também aprendeu a se guiar pelas estrelas? Gosto. Bússola, tudo, gosto tudo. Eu guio qualquer navegação dessa. Qualquer navegação dessa eu guio. Não tenho medo. Porque eu acho que o medo decepciona, o medo contrai o que é ruim, e a gente que sempre com a fé de Deus, com aquela coragem, vence tudo. Eu não tenho medo. Quantos presidentes da República a senhora conheceu? Na casa deles mesmo, eu vou contar a história. General
Marechal Amangá de Castro Menezes, meus padrinhos. Eu jantei na casa daquele que morreu aqui de avião. Castelo Branco. Castelo Branco. E Dona Argentina, a esposa. Gosto Silva, assisti uma reunião na casa dele com meus padrinhos. Eu era bem apresentada, meus padrinhos me honravam, me davam tudo o que eu queria. Meus padrinhos, ele só tinha uma filha, e me considerava como filha. Me deu tudo quanto eu precisava e deixou também. A senhora também conheceu Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas? Getúlio Vargas eu conheci aqui no farol, naquele farol que tem a bússola para medir a distância que os navios vão chegando. Getúlio Vargas chegou não sei o ano, não me lembro o ano, com aquela bota dele, eu pequenininha, fui ao conto do Getúlio Vargas. E saí pegado na mão dele. Ele subiu num trolha até a Praia de Iracema, guiado pelo meu tio, Getúlio Vargas, né? A senhora também trabalhou tomando conta de um cinema. Onde era esse cinema? O cinema era no prédio onde eu vendi esse prédio, que foi meu, eu vendi para o Alfredo e o Alfredo fez a Peixada. Lá era o Cine Mucuripe. Onde fica hoje a Peixada do Alfredo. Como foi essa experiência de ser cinema? De ser dona cinema? de um cinema? Não, eu não era dona. A senhora não era dona, a senhora tomava conta do cinema? Eu tomava conta, era do Tufi Gereissati, Abrão Gereissati, Rosa Gereissati, e eles, como viajavam para Sírios, para a terra deles, eles diziam, olha, Tatá, tu vai ficar tomando conta, 4 meses, 5 meses, fica no Cine Mucuripe tomando conta. E eu ficava tomando conta porque eles confiavam em mim. E era a senhora quem escolhia os filmes que eram exibidos? Tem um filme que era Atrás do Sol Nascente, Arrisca-te Mulher, eu lembro de tudo, olha, uma idosa dessa. Eu lembro e quais de eram tudo. Suas preferências em cinema? Para criança, porque eu gostava muito de criança e levava, Arrisca-te Mulher era um filme de índio. Índio, tudo pequenininho, as crianças gostavam. A senhora gosta muito de cinema e eu sei também que gostou muito de um diretor de cinema em especial. É verdade que a senhora namorou com Orson Welles? Olha, eu tive uma simpatia muito grande por ele e ele por mim. Simpatia ou namorou com Orson Welles? Eu namorei, sabe? A gente que quer falar, né? Eu namorei com ele, né? Agora, meus pais não deixaram, ele queria me levar para os Estados Unidos, mas ele não deixava. E como o amor que eu tinha pelos meus pais era maior do que o amor dele, eu preferi ficar com meus pais. E como foi esse seu encontro com ele, com Orson Welles? Filmando aqui no Mucuripe, eu fui convidada para filmar, e ele era todo o tempo atrás de mim, dizia uma coisinha amável, outra delicada, e você sabe, nova, menina de 17 anos, e gostei dele. Como é que vocês se entendiam? Em que língua ele falava com a senhora essas coisas tão delicadas? Ele já estava aprendendo a falar português. Eu entendi alguma coisa. E que tipo de coisa ele dizia para a senhora? Que estava me amando, né? Que estava me amando, né? E eu, muito bonito, né? Ele era bonito, né? Muito bonito, muito educado, um cavaleiro muito respeitador. E eu gostei dele. E ele chegou a fazer para a senhora uma proposta para se casar com ele e ir embora daqui do Ceará? Fez. Mas, pelos meus pais, eu renunciei. E ele chegou a pedir para os seus pais para levar a senhora daqui? Primeiro ele perguntou a mim, mas eu disse que não fosse não, que eu não ia e nem meus pais deixavam. E qual foi a reação dele? Você perde uma boa oportunidade na tua vida, porque eu estou gostando de você. Aí eu disse, mas mesmo assim, meus pais estão em primeiro lugar. Adorava meus pais. A senhora se arrependeu depois disso, dona Tatá? Eu me arrependi mais pouco, né? Porque tem momentos na vida da gente, por exemplo, meus pais eram doentes, já tinha a minha mãe e tal, e eu achava que eu deveria ficar para cuidar deles, como cuidei até o fim. Meu pai morreu canceroso, minha mãe também, e eu fui uma filha muito dedicada, fui carinhosamente tratando deles dois até o fim. A senhora chegou a reencontrar com ele alguma vez depois, não? Não, mas ele telefonou várias vezes.
Telefonava para a senhora? É. Eu só entendi aquilo que eu aprendi quando filmava com ele, né? Aham. Mas tinha coisa que eu não entendia, não. Agora, o Orson Welles veio a Fortaleza para filmar a saga dos jangadeiros que saíram daqui para fazer uma reivindicação ao presidente Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. A senhora conheceu esses pescadores, esses jangadeiros? Todos o Jacaré, eles, o Tatá, eles, que tem o mesmo eles. nome da senhora? É, todos eles. Todos eles. Como eram essas pessoas? Pescadores, assim, já de idade, tinha deles já de idade, tinha outros novos, homens fortes, corajosos, porque para ir até a Argentina, numa jangada, não é mole não, é preciso ter coragem de ser um homem bem forte, e eles eram. Qual foi o impacto que teve aqui na região, o episódio em que jangadeiros foram para o Rio filmar a cena do Jacaré e do Tatá, e quando chegaram no Rio de Janeiro, a jangada virou e eles morreram? Qual foi o impacto que teve aqui na região, o episódio em que jangadeiros foram para o Rio filmar a cena do Jacaré e do Tatá, e quando chegaram no Rio de Janeiro, a jangada virou e eles morreram? Qual foi o impacto que teve isso aqui? Morreram dois ou morreram um? Um só. No Rio de Janeiro, na entrada da Barra do Rio de Janeiro, que eu conheço o Rio de Janeiro, é muito forte a barra. E eles não tinham conhecimento. Eles entraram de uma vez. Então a maré virou. E ali, lugar de navio, muitos navios e lanchas, aquele lugar de tubarões. E na hora que virou, um tubarão daquele comeu um, com muita rapidez. Foi isso aí. Foi o que aconteceu, né? E eles procuraram muito, viraram, veio marinha, veio muita lancha para ver se o corpo nunca foi encontrado? Nunca foi encontrado. E o Orson Welles, de alguma forma, a senhora soube como é que ele reagiu a esse episódio? Ele chegou a falar com a senhora soube de alguma reação que ele tenha tido na época? Não, ele filmou ali de frente ao Yacht Clube. O morro era lindo, era limpo, aquela areia muito alva. E ele colocava, ele tinha uma equipe que ele trouxe dos Estados Unidos para formar os grupos que ia ser filmado, senhora para cá, homem para lá, pescador para cá, cada qual com a sua roupa. Então ele protegia assim de colocar o pescador com mais seriedade no enterro daquele que tinha desaparecido. Ele foi... Qual é o papel que a senhora fazia no filme dele? No filme eu era assim como se eu fosse uma... Ele me considerava, eu e a dona Maria Betsaida, professora, como quase uma secretária dele, né? Qualquer coisa ele me chamava, olha, tá errado ali. Aí me botava para lá e eu tinha cuidado com o pescador, com o filho do pescador, com aquele povo que não estava colocado na fila direita, tá entendendo? Fazia isso. Voltando à história da igreja aqui do Mucuripe, a igrejinha de São Pedro, a igrejinha de São Pedro sofreu várias ameaças de demolição antes de ser tombada. Como é que foi a sua luta para preservar a igreja da especulação imobiliária? Quando eu soube, só faltava 15 dias para ser demolida. Aí aquilo me doeu bastante, eu estava na casa do idoso, até na hora do almoço, convidei logo as idosas, fiz o convite a umas 300 idosas que tinha lá, para vir aqui para Beira-Mar, de frente à igreja. Mandei fazer 10 mil panfletozinhos e fui com as idosas para de frente à igreja de São Pedro, cada carro que passava, 2 horas da tarde, dando a cada um, para não demolir a igreja, para não demolir. Convidei autoridade, deputado, vereador, juízes, Socorro França, esse povo todo. E
que viesse para essa reunião. Veio uma promotora e perguntou, você tem documento disso aqui? Eu digo, tenho. Da época do meu avô, eu guardei. Eu tenho documento. Então, havia proposta que eu não quero colocar mais, para não prejudicar A nem B, mas eu fui o aniversário, no dia 15 de dezembro, do Dr. Tasso, lá, aqui numa cidadezinha, e na hora do aniversário dele, eu levava muitos panfletos e fiquei soltando lá, uma massa, muita gente, deputado, aquele pessoal amigo dele, eu saí dando por um. Na hora eu fui dar os parabéns a ele. E disse, doutor Tasso, leia com cuidado e amor. Não deixe a nossa igreja do pescador demolir para ser prédio. E também a filha do Cordeiro Neto, que era promotora, fiz um pedido a ela, né, que ela não deixasse a igrejinha do pescador, que tinha sido meu avô, meu bisavô, que doou. Nós fizemos carregando barro, que não podia ser demolido. Agora, antigamente, muitos prefeitos visitavam a senhora, se aconselhavam com a senhora. E hoje? Muitos. Eles me procuram ainda. Deputado, vereador, todos me procuram. O que a senhora acha das administrações municipais, das administrações de Fortaleza, que permitiram a construção de prédios, inclusive dentro do mar, dentro da praia? Se eu quer que eu fale a verdade, é fazer como um juiz. Diz só inteiramente a verdade. Dentro do mar, não era para ser construído. Era aqui. Como está construído esses, era, a finalidade era. Mas dentro do mar, não. Como é que se conseguiu isso? Olha, sair... Eu posso falar e dizer que eu tenho 83 anos de idade, que as leis mudam muito e as autoridades que deveria não deixar, aí deixou, pronto, acabou. Aí fizeram mesmo, os prédios, os edifícios, e está aí tudo feito, pronto, o que é que é de fazer? A senhora de alguma forma se sentiu traída por terem permitido essas construções? Olha, se fosse pelo meu gosto, eu não faria, porque o mar deve estar livre, a ventilação do mar deve ser ampla. Mas já que fizeram, o que é de fazer? É aceitar e plantamos o resto. A senhora alguma vez sofreu algum tipo de ameaça por lutar pela preservação da orla, pela preservação da igreja? Senti. Eu fui vice-prefeita do Mucuripe, oficializada vice-prefeita do Mucuripe. Na época de quem era o prefeito? Virgílio Távora. Virgílio Távora era o governador ou era? Governador. Era o governador. É. E Disseu era o secretário. E o prefeito do Mucuripe, Adílio Figueiredo. Eu, como vice-prefeita, pedi renúncia para sair logo depois de um ano. Vice-prefeita naquela época é como os administradores regionais de hoje? É, porque cada bairro tinha um prefeito. Tinha o seu prefeitinho. Tinha o seu prefeitinho. E eu fui uma das vice-prefeitas, mas eu não gostei da organização e da maneira com que o prefeito estava trabalhando, eu pedi para sair. Mas a senhora recebia ameaças pela sua luta contra Recebi. a especulação imobiliária? Recebi. Que tipo de ameaça, dona Tatá? Não pela imobiliária, né? Porque 50% dos donos de empresas imobiliárias, eles gostam muito de mim e eu gosto muito deles. Mas na época da prefeitura eu senti. Eu senti 6 guardas atrás de mim, para ver se me acertava, para ver se me pegava, mas como eu tenho muito Deus, eu rezo muito, Deus me defendeu e nada me atingiu. E a senhora tinha ideia de quem é que encomendava esse tipo de trabalho contra a senhora? Quando eu fui pedir a renúncia da prefeitura, Deus o tenha lá onde ele estiver, eu
fui ameaçada, porque eu pedi a renúncia e tive que conversar. E aí eu não pude seguir em frente como vice-prefeita, porque eu gosto da coisa muito séria. Sou filha de um homem que trabalhou a vida toda, mas deixou nome. E eu lhe digo, eu estou precisando todinho tomando conta da Associação dos Idosos do Mucuripe. Não tenho dívida, não tenho nenhuma atrapalhada comigo, nem secretaria da associação, nem do Estado, nem de prefeitura, nem de nada. Qual é a lembrança mais agradável que a senhora tem Do mar? do mar? Qual é a lembrança mais agradável que a senhora tem Do mar? do mar? Olha, se eu pudesse, eu ficava dentro do mar todo tempo. Era como uma índia que ficou dentro do mar todo o tempo. Eu morava dentro do mar, se fosse possível. Adoro o mar. Tenho lembrança de tudo quanto foi bom no mar. Por exemplo? Olha, não tem uma coisa melhor do que ter um objetivo de vencer, como eu venci 5 mil metros numa hora, e você alcançar dentro de 120 rapazes, ser a primeira colocada. É uma lembrança maravilhosa. O que a senhora acha da Avenida Beira-Mar hoje em dia? Eu acho que ela tem servido bastante, tem dado muita saúde a muita gente, porque esse percurso da Praia de Iracema a Mucuripe, ela desenvolve e faz com que o idoso, ou mesmo o jovem que corre, que anda por aqui, criar muita saúde. Na sua época de menina, era possível tomar banho aqui na praia do Mucuripe com muita tranquilidade, Demais. porque a gente tinha certeza de que a água era muito limpa. Limpa. Hoje a senhora tem a mesma certeza? Não, agora nós temos poluição demais. Aquela época você entrava dentro do mar, a água era azul, você podia colocar aquela água na boca, não tinha micróbio, não tinha nada. Hoje você não faz isso. Só se não souber, porque a poluição está aí, cheia de tudo, quanto não presta. Então hoje a senhora não pode mais ter o prazer que tinha quando era adolescente de tomar banho na praia do Mucuripe. Aquele banho verdadeiro não, quando eu quero tomar banho eu pego uma lancha e vou lá para... Vai para alto mar, para fora da barra. Vou para lá, não tomo banho aqui não. Porque os esgotos são todos dirigidos para o mar. Então, os micróbios que vêm de edifícios e de pau, aquela coisa toda, fica aqui. Eu não, pego um barquinho que eu tenho ali, né, um amigo meu, e vou lá, para lá para o meio, lá não tem, né, lá não tem. Se a senhora pudesse fazer um pedido para os próximos administradores de Fortaleza, qual o pedido que a senhora faria para o futuro prefeito ou para a futura prefeita? Eu lhe digo com toda seriedade, eu gostaria que o prefeito que assumisse, ou do meu partido, ou de outro qualquer, que ele olhasse com muita seriedade, com muito respeito para a população sofrida dos bairros, aquelas pessoas, porque vamos limpar nos bairros a sujeira, aquela coisa toda. Esse é que eu peço aos prefeitos que foram eleitos, não só aqui de Fortaleza, de outros lugares, que olhem que os bairros merecem ser também limpos, porque lá também tem um ser humano, são pobres, mas precisa da limpeza, precisa uma água limpa, tratável, para poder ter mais saúde. Dona Tatá, a senhora é tão simpática, tão inteligente, tão bonita, por que a senhora nunca casou? Ai, fui noiva 3 vezes. Fui noiva 3 vezes. Casou 3 vezes? Não, fui noiva 3 vezes. Foi noiva 3 vezes? Fui noiva E por 3 que não vezes. casou? Primeiro, se eu quer saber, eu noivei com um rapaz, comandante do navio. Faltava 2, 3 meses para casar. Meu pai gostava muito dele, deu o consentimento. Quando eu recebi uma carta do Rio de Janeiro,
uma prima minha, não casa com o Valdemar porque ele tem uma mulher e 2 filhos. Aí o que é que eu fiz? Fui na Cruzeiro do Sul, ali comprei uma passagem pelo avião Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro, e de volta. Passei no Rio de Janeiro, peguei meu irmão e fui no endereço que ela mandou. E lá eu provei que ele tinha uma mulher e 2 filhos. Era solteiro, mas tinha uma companheira e 2 filhos. Foi pegar o caba lá no Rio de Janeiro? Fui, lá no Rio de Janeiro. Aí eu fui muito educada, tomei água na casa dele, a mulher me deu água, queria dar um cafezinho, eu digo, não aceito que eu vou para Santos com meu irmão, visitar minha cunhada. Mas só Deus sabia como é que eu estava, né? Porque 3 anos noiva, já ia casar. Aí pedi meu irmão para me deixar no Galeão. Aí eu peguei o avião da Cruzeiro e voltei para Fortaleza. Quando eu cheguei ele já estava. Não sei por onde ele veio. Ele já estava. Não, que era solteiro, era homem, precisava ter uma companheira enquanto não casasse. Eu disse, não, jamais eu vou fazer infelicidade daquelas crianças. Aquelas crianças te adoram, a tua mulher te adora, então me esquece definitivamente. Pronto. E noivei com outro, um cidadão chamado Anacleto, era dono de muita coisa aqui no Mucuripe, mas eu disse a ele, se eu lhe pegar, eu vou casar com você, mas se eu lhe pegar com outra, eu não quero mais não. Aí foi só a conta, peguei com outra, ele beijando outra. Pegou com outra também? Com outra também. Esse era um empresário aqui da região, aqui do Mucuripe? Era. Que tipo de coisas ele tinha aqui? Né? Casas, muitas casas. É muita coisa. Aí eu disse, olha, você fica com a sua companheira e me deixa que eu não quero mais não. E o terceiro, que eu estava gostando, ele teve um derrame cerebral e morreu e não casou. Pronto. Fui noiva 3 vezes, eu estava noiva com o terceiro. Aí eu disse, meu Deus, já que eu fui noiva 3 vezes e não casei, eu vou tomar conta dos idosos e das crianças, que eu faço o melhor negócio. Pronto. Dona Tatá, como é que a senhora, depois de um certo período trabalhando basicamente aqui na Beira-Mar, a senhora se tornou uma líder comunitária e foi cuidar das pessoas mais idosas? De onde é que surgiu isso? Meus pais, ele tinha muita jangada, e pegava os idosos, aquelas idosas, e lança de muito peixe, e ele dava para os idosos. Ele dava a farinha, dava um dinheirinho para ele se manter. A pobreza existia e meu pai ajudava. Eu vendo tudo aquilo que meu pai fazia, aprendi a gostar do idoso e das crianças. E foi aí quando meu pai disse, olha, quando eu for, você tem uma missão, é cumprir aquilo que eu vinha fazendo. E aí pronto. Até hoje, completou agora 70 anos, eu comecei com 13 anos, 70 anos, dia 29 que eu tomo conta deles. Que é a mesma obra que o seu pai fazia. Criou. Criou. Aí sou feliz, muito feliz, não tenho inimigos, gosto de todo mundo, não decepciono ninguém, não humilho ninguém. Agora eu tenho muita força, eu tenho Deus e Maria, Nossa Senhora. Dona Tatá, muito obrigado pela entrevista.